Hoje é quarta-feira, é dia de ajudar você a tirar as suas dúvidas em relação a assuntos relacionados ao agronegócio. É o quadro Gestor e Você. O ano de 2019 começou e um dos assuntos que não sai da boca de quem movimenta o agronegócio nacional é o Fundo Rural. Você já decidiu qual é a melhor forma de arrecadação e sabe quais são as formas disponíveis? Para responder essas perguntas, nós recebemos o gestor jurídico da GER, Pedro Puccini Mendes. Muito bom dia, Pedro. Seja bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Bom dia, Adriano. Muito obrigado mais uma vez. A primeira pergunta que a gente faz é: o que se considera a receita bruta da comercialização? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente está falando da base de cálculo Fundo Rural e receita bruta. Aliás, primeiro vamos falar de produção. Produção para fins da base de cálculo é todo aquele produto de origem animal, vegetal e também o seu beneficiamento. Então, não só o produto in natura. E tem algumas outras definições pela legislação. E a receita bruta da comercialização vem a incidir sobre o que é considerado produção para fins legais. Com uma exceção, né, a gente está falando de receita bruta da comercialização da produção. Entrou numa novidade que nós vamos comentar aqui um pouquinho adiante, uma exceção apenas para cria e recria, onde não vai haver a incidência da contribuição do Fundo Rural. Legal, acho que a gente atropelou um pouco aqui. Vamos primeiro voltar aqui, um capítulo atrás aqui. O que teve de mudança, Pedro? Por que tem sido tão, assim, por que esse assunto está tão em pauta agora? O que mudou nessa questão do Fundo Rural do ano passado para este ano? O que mudou foi no início do ano passado, que veio uma lei, que é a Lei 13.606, que não apenas falou do Programa de Regularização Tributária Rural, o famoso refis do Fundo Rural, como também trouxe uma redução da alíquota de 2% para 1,2%, uma redução de quase 40% dessa alíquota. E também trouxe a novidade, que nós estamos com a pauta bem em cima da hora, né, que é a forma de opção da base de cálculo entre a folha de pagamentos dos salários ou sobre a receita bruta da comercialização, que é a forma convencional de pagar. Então, essa é a novidade que surgiu aí desde o ano passado, que vem a vencer agora. Inclusive, a gente estava até batendo um papo aqui antes da gente entrar no ar, que para a tomada de decisão, para definição, o prazo termina amanhã, é isso? Exatamente. A opção deve ser feita agora no mês de janeiro, mas nem todos os casos vão acabar sendo recolhidos agora, né? Em algumas situações, as folhas de pagamento vão ser no mês subsequente ainda, né? E o empregador, pessoa jurídica, se beneficia da mesma novidade? Essa pergunta tem sido pouco abordada, mas é importante considerar também, porque não é só o produtor pessoa física que está recolhendo. O produtor rural pessoa jurídica recolhe no 1,7%, e essa nova lei, ela também não alterou só a lei mãe do Fundo Rural, que a gente fala, que é a 8.212 de 91, também alterou uma outra lei que trouxe a contribuição de 1,7%. Então, o produtor rural, pessoa física, jurídica, também vai poder optar entre folha de pagamentos ou receita bruta nesse mesmo sistema. E o que o produtor deve levar em conta, Pedro, na hora de tomar essa decisão? Qual que é a melhor saída para escolher qual o melhor meio de se pagar esse Fundo Rural? A resposta é fazer as contas. Né? Não tem outra forma. Tem sido frequentes as perguntas, né, sobre qual é a melhor opção para o meu caso e tal. E a ideia é fazer as contas. Tanto que para hoje nós trouxemos aqui até algumas telas simulando, né, uma propriedade rural, se a gente puder chamar aqui essa tela. Vamos lá. Coloca na tela pra gente. Nesse caso que nós estamos simulando aqui, por exemplo, um agricultor, pessoa física, com uma propriedade rural de 1.000 hectares de produção e que ele tem um faturamento aí de 6.900.000. Por quê? Porque ele tem uma safra de soja, colhendo 60 sacas, vendendo a R$70, e uma safra de milho, colhendo aí 100 sacas, vendendo por R$27. Preços de mercado mesmo, né? Essa é a simulação que nós vamos fazer aqui. Uma próxima tela, a gente tem na primeira opção, sobre receita bruta da comercialização, 1,3, eu estou tirando aquele 0,2 do Senar, porque supondo que já está retido pelo adquirente, e que é outra lei. Isso é uma discussão que a gente estava colocando até aqui antes
de entrar ao vivo, né, que o Senar não foi alterado, é uma outra lei, então não há essa opção para o Senar, receita bruta ou folha. Então, nessa forma de cálculo, 1.3, o recolhimento seria de R$ 89.700. Tá? Agora, vamos para a segunda opção. Né? Numa próxima tela, aí, a gente tem a segunda opção, que é a folha de salários. Supondo que uma fazenda de 1.000 hectares de agricultura, né, utilize 10 funcionários, recebendo 2 salários mínimos cada um. Né? Então, se a gente multiplicar isso por 13,3, que é 12 salários, mais 1/3 mais férias, o total dos salários da folha será 265.468. Nessa forma de contribuir, é 20% a alíquota, não 1,2. 20% vai dar 53.693,60, ou seja, uma economia de 40,8% sobre essa opção. Bom, e isso sem considerar que na pecuária a folha de pagamentos vai ser mais enxuta. Uma propriedade rural aí de 1.000 hectares não vai utilizar 10 funcionários, talvez utilize metade ou nem isso. Então, talvez tenha uma redução ainda menor. Então, essa é a forma de escolher, fazendo as contas, né? Muito bom. Ô Pedro, o prazo está chegando ao final, a gente sabe que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Vamos dizer, por exemplo, o produtor está acompanhando a gente ali, nessa reta final, não se preparou ainda para essa tomada de decisão, decidiu por um dos dois caminhos, depois ele viu que o outro caminho é mais vantajoso. É possível fazer essa troca depois? Infelizmente, não será possível fazer essa troca. Uma vez feita a opção, ela vai valer para todo o exercício fiscal deste ano. Então, é necessário que o produtor procure, né, esse auxílio, né, contábil, principalmente, não só o jurídico. No auxílio contábil, os contadores estão explicando muito bem como é a instrumentalização da lei, porque são eles que acessam o sistema, são eles que emitem as guias e sabem como é que está sendo feita essa instrumentalização da lei. Só gostaria de deixar também uma dica, né, para quem tiver continuar com dúvidas, o tema é muito extenso. Sem dúvida. E a nossa coluna mensal na Scott Consultoria, o próximo artigo, o artigo desse mês é o Fundo Rural, então para quem tiver interesse, acompanhar lá. Pode acessar pela internet? Pode acessar pela internet, lá como articulistas, procura meu nome lá, vai ter um texto sobre o Fundo Rural. Legal. Obrigado, Pedro, pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço. Então você já sabe, ó, se ficar alguma dúvida, meu amigo, não conseguiu entender, você pode rever também esta entrevista que a gente fez com o Pedro aqui logo mais, né, nos nossos canais também na internet, ou vai lá no site da Scott Consultoria, acessa o articulista lá, o Pedro vai estar comentando mais sobre esse assunto, mas tem que ser logo, porque a tomada de decisão é até amanhã. Obrigado mais uma vez, Pedro.